que está acontecendo com o Ibovespa? Nos últimos 6 meses, de novembro para cá, a minha carteira de ações de empresas brasileiras caiu quase 10%. O que está salvando a minha carteira são outros ativos. Então, o que está acontecendo com a Bolsa Brasileira? Está valendo a pena investir em ações de empresas brasileiras esse ano? Bom, nesse vídeo eu vou tentar te explicar o que está acontecendo e o que eu vou fazer. Fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante para você, hein? Bom, o que está acontecendo é que a confiança do consumidor na economia brasileira continua caindo. E isso, obviamente, afeta a Bolsa Brasileira. Eu vou te explicar como. Recentemente, uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos revelou que o índice de confiança do consumidor caiu novamente, marcando a 4ª queda consecutiva. Então, a gente vai falar agora sobre o que significa isso, qual a importância e como isso pode afetar seus investimentos. Primeiro é o seguinte, o que é a confiança do consumidor? Bom, isso é muito simples. É uma medida que reflete a confiança, o otimismo das pessoas na economia brasileira. Quando a confiança está alta, as pessoas acreditam que a economia está indo bem, que seus empregos estão seguros, o futuro é bastante promissor e que pode navegar por águas tranquilas nos próximos meses. Obviamente, em contrapartida, isso incentiva mais gastos para aquelas pessoas que costumam consumir e mais investimentos para aquelas pessoas que costumam investir. E, por sua vez, com mais gasto e mais investimentos, ajuda mais ainda a economia a crescer. Agora, quando o contrário acontece, quando a confiança do consumidor está baixa, as pessoas ficam mais cautelosas, preocupadas, seguras, conservadoras, tendem a economizar mais, gastar menos, principalmente com a preocupação da possibilidade de vir a perder seu emprego ou de enfrentar dificuldades financeiras no futuro. E é claro, em contrapartida, isso pode provocar o que? Aquilo que é muito falado no jornal, a desaceleração econômica. Já já nós vamos abordar como isso se conecta com seus investimentos na Bolsa Brasileira. Antes é importante entender por que a confiança do consumidor na economia brasileira está caindo. Quais são os motivos? Para onde isso vai? Bom, existem vários fatores, mas um deles, por exemplo, é a inflação, muito conhecida por você. Quando o preço das coisas sobe, o poder de compra das pessoas diminui e elas passam a gastar mais com itens básicos como energia, alimentação, transporte. E quando o gasto básico aumenta, sobra menos dinheiro para outras coisas, obviamente. E isso é percebido no dia a dia dos brasileiros e as pessoas começam a ficar mais preocupadas com as suas finanças e menos confiantes na economia. Um outro ponto também é o desemprego. Com certeza tem grande impacto na confiança do consumidor. Então, se as pessoas percebem muitas demissões, pouca oferta de emprego, elas começam a ficar preocupadas com a sua situação no trabalho. Então, por exemplo, você trabalha com venda numa agência de carros. Pô, esse mês o gerente está falando que as vendas caíram. Ninguém está conseguindo bater a meta. Você trabalha numa loja de varejo, você percebe que as vendas caíram. Teu patrão falando que precisa cortar gastos, que as vendas não estão indo bem, começa a cobrar os funcionários, isso é percebido. E mesmo que de forma inconsciente a pessoa começa a pensar assim, caramba, será que meu emprego está perigando aqui? Será que vai começar a fazer corte na empresa? Seja qual for o setor, na padaria, vende menos pão, na construção, menos obras. Todo mundo percebendo isso num coletivo gera uma sensação de preocupação coletiva. Um outro ponto também que provoca essa falta de confiança na economia tem um aspecto político, são as incertezas políticas. Quando o governo está muito instável, quando tem muita turbulência política, então quando o veto do presidente foi derrubado, não existe um acordo entre Câmara e governo, quando existem tensões políticas também provoca ali uma preocupação no povo brasileiro por não haver um consenso. Independente do governo atual, seja de direita ou de esquerda, impasses na política pode, obviamente, provocar problemas para toda a população. Então, mudanças na política econômica, escândalos de corrupção, falta de clareza sobre as políticas futuras, tudo isso pode criar um clima de insegurança. E é mais um fator para diminuir a confiança do consumidor na economia brasileira. Alguns desses pontos podem até não parecer muito importantes para você, mas tem uma parcela grande da população brasileira e do setor empresarial que monitora esses pontos e isso é decisivo para a tomada de decisão, inclusive sobre investimentos. Incerteza política para um empresário não é nada interessante. Um outro setor, que agora não é empresarial, mas novamente falando das famílias brasileiras, que provoca uma certa insegurança, é o nível de endividamento das famílias. Se muitas famílias estão endividadas, se esse indicador está subindo, se as pessoas percebem isso na sua própria família, as pessoas tendem a ficar mais cautelosas, com certeza. E isso faz muito sentido. Mais cautelosas em gastar, mais focadas em pagar dívidas, ao invés de consumir ou investir.
Então, se isso é o que provoca a queda na confiança do consumidor, quais são os impactos? São exatamente esses que nós acabamos de falar. Menor consumo, nesse caso, corte de despesas não necessárias, afetando diretamente o comércio e a indústria, o que leva a uma redução nas vendas e potencialmente mais desemprego. Segundo ponto, investimentos reduzidos. Quando as pessoas estão mais cautelosas, elas tendem a adiar os investimentos. E em alguns casos, quando a situação ainda é mais severa, quando essa ameaça chegou e bateu na porta, com diminuição de receita e eventual desemprego, as pessoas que até investiram tendem até a fazer pequenos saques para repor o caixa e dar conta do orçamento. O terceiro impacto seria a possível desaceleração econômica. Com menos consumo e menos investimentos, a economia sim pode desacelerar. Agora, como isso afeta ao investidor da Bolsa Brasileira? Como isso afeta seu investimento em ações de empresas brasileiras? Bom, o primeiro ponto é o desempenho das ações, e dá para perceber isso na Bolsa Brasileira esse ano. Se a confiança do consumidor está em baixa, as empresas que dependem fortemente do consumo, com certeza vão ter uma diminuição do lucro, de vendas, de receita. Isso inclui, obviamente, empresas do setor do varejo, alimento, bens de consumo e várias outras empresas, vários outros negócios. E é claro que uma queda na receita dessas empresas pode levar essas empresas a ter uma queda nas ações, no preço das ações. E lá na ponta, afetando quem? Afetando o investidor brasileiro que comprou essas ações. É claro que tem setores específicos que podem sofrer um pouco mais com isso, como eu falei, o varejo, empresas que vendem diretamente para o consumidor, o setor automotivo, a venda de carro pode cair significativamente, o setor imobiliário também, porque a venda de imóveis pode diminuir, então certamente afetando empresas de construção e incorporadoras. Além disso, também tem um impacto na Bolsa Brasileira em relação à expectativa do mercado. Veja bem, se os investidores anteciparem que essa confiança do consumidor na economia brasileira vai continuar caindo, havendo uma antecipação, uma previsão de que a confiança vai continuar caindo, de que existe a possibilidade de um baixo crescimento econômico nos próximos meses ou no próximo ano, na verdade pode começar a acontecer uma venda generalizada. E é claro que isso vai fazer com que o índice Bovespa continue caindo. Então isso gera um ambiente de pessimismo, de muitas vendas, investidores vendendo ações na baixa, e detalhe, mesmo que as empresas individualmente não estejam indo mal. O Ibovespa está caindo e as pessoas começam a ficar preocupadas. Basta o Ibovespa cair que esse sentimento começa a permear a cabeça do investidor. E aí, mais uma vez, por que isso afeta a Bolsa Brasileira? Existe também uma mudança de decisão de investimento. Quando a Bolsa está caindo, o que o investidor costuma fazer? Vender ativos de renda variável e começar a ir para uma tendência mais cautelosa, investimento mais cauteloso. É aquele tipo de investidor que é investidor de renda variável só quando a bolsa está subindo. Então o investidor brasileiro inexperiente, que não está acostumado com oscilações na bolsa de valores, começam a caminhar para produtos de renda fixa. Outros começam a acentuar a sua exposição ao exterior, aumentando a diversificação. Já que a bolsa brasileira não está indo bem, vou começar a vender ativos aqui e comprar ações americanas. Ou não vou vender, mas só vou comprar ações americanas agora, diminui o volume negociado na bolsa brasileira. E é por isso, inclusive, que nem todas as empresas brasileiras são afetadas, porque empresas que têm grande participação em exportação não são tão afetadas assim pelo consumidor interno. Então, como elas exportam bastante, na verdade, vendem inclusive já dolarizado, parte significativa do que ela produz é pouco impactada por essa insegurança. Então, em resumo, a queda da confiança do consumidor na economia brasileira tem impacto na bolsa direto. Agora, o impacto é positivo ou negativo? Depende de quem está fazendo essa leitura. Existe hoje um grupo bem maior de pessoas físicas na bolsa brasileira do que era praticado alguns anos atrás. Então, quando investidores hoje olham notícias do tipo: contas públicas têm pior resultado para abril desde 2019. Desemprego fica em 7,5% em abril. Número de desempregados chega a mais de 13 milhões de pessoas. Bolsa de valores brasileiras é a pior do mundo em 2024. Prévia da inflação sobe em maio. Recuperação judicial salta 80% no ano. Muitos investidores certamente vão ficar apreensivos, cautelosos, como eu falei. Na minha leitura, na minha interpretação desses dados e vendo a bolsa caindo, só uma palavra vem na minha mente: oportunidade. Historicamente, o mercado de ações tende a se recuperar após quedas significativas, e essa queda que a gente está vivendo agora é uma queda de menos de 10%. Para você ter uma ideia, é claro que a gente está falando aqui da bolsa americana, mas o mesmo acontece na bolsa brasileira. O S&P 500, em 2008, caiu aproximadamente 57%, do pico caiu 57%, e de lá para cá mais do que triplicou. Você deve lembrar do vídeo que eu fiz aqui falando: olha, esse investimento está caindo pra caramba, só cai, e eu estou comprando. Chegou a cair quase 30%, sendo negociado
negociado a R$ 207, agora está mais de 300. É importante lembrar também daquela frase famosa do Warren Buffett, um investidor bilionário que começou sua fortuna do zero, muito experiente, velhinho já, muito experiente. O que ele fala? Seja ganancioso enquanto os outros estão com medo. Na bibliografia sobre investimentos, vários livros apontam sobre estudos que falam o seguinte: quem investe sempre, mesmo durante a baixa, frequentemente superam a carteira daqueles investidores que ficam mais cautelosos ou que de alguma forma tentam prever o que vai acontecer no mercado. Então, o que diz esse estudo? É de que o que você deve fazer é continuar comprando ações. Está subindo? Compra. Está caindo? Compra. Compre com regularidade todos os meses, sempre que tiver recurso financeiro para investir. Aquele valor investido será multiplicado. Se não nesse mês, no outro, no próximo ano, nos próximos anos com certeza. E a Bolsa de Valores é um ambiente para quem quer investir para o longo prazo. Então mesmo que você compre hoje, por exemplo, uma ação de uma empresa por R$ 56 e ela venha cair para 50, 49, 38, o que importa é quanto ela vai estar valendo daqui a 6 anos. E é claro que isso vale quando você compra boas empresas. E na grande maioria das vezes, investidores têm boas empresas na carteira e se espantam com a queda, mesmo sendo quedas não tão expressivas. O que deveria acontecer ao contrário. Bom, se é uma boa empresa e está caindo, é uma boa oportunidade de eu comprar um pedacinho dessa empresa mais barato do que eu comprei meses atrás. Então, na verdade, o investidor tem que cultivar essa mentalidade de longo prazo. A Bolsa de Valores não foi feita, não é para quem quer investir para 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos. Tem que ser para períodos maiores. A partir de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos. E pensando dessa forma, você vai se proteger dessa impulsividade na preocupação. Toda vez que a bolsa cair um pouquinho, no curto prazo, se preocupar. Vou te falar sobre uma experiência pessoal que tive. Quando eu comecei a mandar dinheiro para a corretora, na época ainda estava testando comprando tesouro direto, vendia, sacava para ver como é que funcionava. O ETF BOVA11 custava aproximadamente R$ 63. Em janeiro do ano seguinte, em 2018, eu comecei a comprar o ETF BOVA11, ETF IVVB11 e alguns fundos imobiliários. Na ocasião, como eu falei, no ano seguinte, lá para fevereiro do ano seguinte, 2018, aquele ETF que estava sendo negociado a 60 e poucos reais já estava custando aproximadamente R$ 80. E aí eu ficando cada vez mais animado. E continuava comprando. E ainda pensava assim, entrei numa hora perfeita para renda variável. Só que aí esse produto financeiro, o ETF BOVA11, em junho, lá no meio do ano, no começo do ano estava só alegria. No meio do ano, caiu para 68. Estava comprando 80 e pouco, caiu para 68. Uma queda de quase 20%. Aquilo me deixou meio apreensivo, mas eu pensei, bom, antes de começar a investir, eu estudei bastante, devorei livros e todo livro diz que a Bolsa de Valores é assim. Tem hora que está subindo, tem hora que está caindo. Então eu vou me manter firme aqui e continuar comprando. Meu projeto era para 19 anos, desenhei um projeto para poder acumular patrimônio por 19 anos. Eu falei assim, estou no primeiro ano ainda, não vou desistir no primeiro ano, né? Então, quando entrei na Bolsa, em julho de 2017, o BOVA11, 60 e poucos reais. Em janeiro, comecei a comprar renda variável, BOVA11, 80 e poucos reais. 80 e pouco, sempre eu caindo naquela casa ali. 70 e pouco, 80 e pouco, quase 90, cai para 60 e pouco, 68 reais. Eu tinha 2 caminhos a seguir. Depois de verificar uma queda de quase 20%, parar e voltar para a renda fixa, ficar só em tesouro direto, ou continuar comprando ali, acreditando que haveria uma recuperação, como historicamente acontece no Brasil e no mundo. Bom, decidi, baseado nos livros que li, de que a melhor decisão era continuar investindo. E ainda bem que tomei essa decisão, né? Continuei comprando, esses ativos subiram mais de 67% até vir a pandemia. E caiu mais 40%. O que eu fiz? Já tinha aprendido a lição, comprei mais ainda. Comprei tudo que podia. Em menos de um ano, uma recuperação de quase 90%. A bolsa subiu quase 90% em intervalo aproximadamente de um ano. Bom, nesse momento eu já estava investindo em ações individualmente. Eu comecei comprando ETF, mas parti para ações depois e meu retorno foi ainda maior. Então a lição que eu tirei de quedas de ações na Bolsa Brasileira é a seguinte: quando você compra boas ações, quando você compra ações com bons fundamentos, quando você pesquisa sobre determinadas empresas que vê que ela tem potencial de valorização, a queda nada mais é do que uma oportunidade para comprar essas ações mais baratas. Note que eu não estou fazendo nenhuma recomendação de nenhum ativo. Eu estou mostrando para você o que acontece de uma forma geral na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana. Eu, sinceramente, vejo que não existe momento mais oportuno para os investidores de longo prazo, desde que tenham uma carteira de investimentos bastante diversificada, aproveitem a oportunidade. Novamente, é importante escolher bons fundos imobiliários, boas ações, para que você consiga tirar dessa queda que está acontecendo hoje um bom proveito. Para isso, se inscreva no canal,
marca o sininho, porque no início do mês agora eu vou apontar aqui algumas empresas interessantes para aportar e que eu mesmo vou investir. Não é uma recomendação, mas é uma lista de empresas que você pode colocar aí no teu radar para poder ficar de olho. Quem sabe estudar um pouquinho, entender o negócio delas e aproveitar essa oportunidade também. Eu vou fazer aquilo que fiz lá naquele vídeo anterior. Tá caindo? Tô comprando. Mas é claro, é importante você entender o seu momento também, se já tem alguma reserva em renda fixa, se montou uma carteira de investimentos adequada, com uma boa diversificação, para aí sim aproveitar as quedas. Você não vai aproveitar a queda de uma ação que caiu e comprar só ela. Não é assim que funciona, tá bom? Bom, se você quiser aprender de forma prática e simples a investir, a única coisa que você precisa fazer para começar é se inscrever nesse canal aqui, dar um like e marcar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Combinado? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.